Uma pessoa muito querida esses dias me perguntou se eu tinha medo do diabo. E eu disse que não. E disse o porquê. Eu queria explicar para vocês também por quê. Faz mais sentido você temer o mal do que o diabo. E o mal e o diabo não são a mesma coisa. São coisas distintas. O diabo é um tipo de ser. Ele era um tipo de ser que decaiu muito da posição que tinha antes pelo seu afastamento de Deus. Ele virou as costas para a glória de Deus. E ainda assim, o diabo, ele usufruiu de uma certa misericórdia de Deus, porque ao decair de sua posição, ele não foi aniquilado. A sua existência ainda é sustentada pela misericórdia bondosa do nosso Senhor. Agora, o mal é a ausência, ou seja, esse ato de rebeldia contra o governo de Deus, do qual o diabo usufrui, mas são coisas distintas. Nós também podemos agir de forma ruim, de forma má, ou seja, desprezando a lei de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus e a sua vontade. O mal em si não é uma entidade que luta contra o Senhor, do qual o Senhor tem algum tipo de medo ou temor em relação ao mal. Não. Aonde o Senhor chega não existe mal. O mal, ele é um tipo de sombra, né, que nós projetamos sobre as nossas vidas, e o próprio Senhor é a luz. A luz não tem como temer nenhum tipo de sombra, porque onde ela chega, a sombra é dissipada. Então, nosso Deus, como nós cremos, ele é absoluto. E absoluto em termos cristãos implica dizer que tudo depende dele, o único ponto para existir. Ele sustenta todas as coisas e todas as coisas dependem dele para existir. É por isso que não pode haver dois absolutos, porque um iria anular a absolutidade do outro, entendeu? Então só pode haver um absoluto, e um Deus absoluto que nós cremos é um Deus bom, ele é um Deus verdadeiro, justo. Então nós podemos confiar nele e mais, confiar plenamente nele e não temer mais nada depois dessa plena confiança nele. Olha, com a chegada de Jesus e a instalação do seu reino, uma coisa que acontece como resposta em nossas vidas, né, sendo introduzidos nesse reino, é a nossa alegria, a nossa felicidade. O reino de Deus é o lugar da nossa plenitude, do nosso florescimento. E isso é a felicidade. Viver de acordo com a lei de Deus, amá-lo e gozar dele para sempre. A gente encontra o repouso de nossas almas e essa é a felicidade. Então em Cristo você é feliz e não precisa temer mais o mal e nem o diabo. Deus é maior que o mal, maior que o diabo e maior que o pecado. E essa força toda, grande, dinâmica, absoluta, surpreendente, magnânima, te ama. Não quer te destruir. Ela quer te salvar, quer te redimir e tem prazer na sua força, não na sua queda. E isso é maravilhoso, isso é reconfortante. Seguir Jesus e amar a Deus é muito reconfortante para nós, criaturas frágeis, pequenas, amedrontadas nesse mundo caótico. Tem o caos externo, interno, e nessa confusão toda a gente pode dizer para nossa alma, como salmista: por que te afliges, ó minha alma? Você pode confiar no Senhor, que é esse poder todo, que não teme nada, e você pode confiar nele, e ele é a nossa divina proteção. A ressurreição de Jesus é a vitória final contra todas as sombras. É quando a luz de Cristo se irradia de certa maneira, na transfiguração será anunciado, né? Esse Cristo luminoso e não há mais sombras. Então todo o mal é vencido na ressurreição. O mal que ronda por aí, ele já é um mal que já perdeu, já foi decretado sua derrota completa na cruz de Cristo e na ressurreição de Jesus, ela é eliminada com esse fulgor de luz surpreendente. Olha, é bom lembrar que a fé cristã não é uma fé de administração de pecados, não é só isso, uma gincana de que você erra mais, acerta mais ou menos. O Senhor está nos refundando, não só passando uma argamassa nos buracos, nas rachaduras da alma humana.
O foco da fé cristã é o homem inteiro, não seus pedaços, seus fragmentos. Então, o Senhor está nos refazendo, certo? Esse novo homem que nasce a partir da fé em Jesus Cristo, ele é uma refundação do humano. O Senhor afunda suas mãos nas raízes criacionais da existência humana e de lá ele faz surgir uma nova humanidade para si, um novo povo de Deus. É isso que nós somos. Nós somos a vanguarda dessa nova criação. Então o Senhor dá não só uma pequena reformulada, ele vai refundacionar todas as coisas a partir da sua vinda. Porque a temporalidade, a espacialidade, ela é afetada quando o eterno, o Deus Supremo, entra na criação para mudar a estrutura dessa criação quando ele participa dela agora, depois da encarnação, depois do Natal, tá bom? Então, tudo mudou para nós. O Senhor nos convida a uma nova humanidade e essa humanidade, ela tem um certo tipo de relação com a Trindade que é profundíssima. Por isso, na ceia, nós nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo agora habita em nós, não fica entrando e saindo de nós. Ele habita em nós. Então, esse é um outro tipo, um outro nível de relação que a gente tem com Deus agora. No jardim, lá no Éden, o Senhor passeava conosco no fim da tarde. Agora não, nós estamos nele, ele em nós. É um tipo de unidade tão profunda, assim como o Pai e o Filho são um, nós também e o Filho agora somos um por meio do Espírito Santo, e aí podemos ser um com o Pai. Então, não há o que temer, gente, não há o que temer, há o que confiar, há o que nós desprezarmos em nós mesmos, essas pequenas sombras que ainda repousam sobre nós, e isso sim a gente deveria... o único medo que nós deveríamos ter é o medo de não estar mais unidos a Cristo. Frase de João Wesley dizendo assim: Senhor, me dê 10 homens aí que não temam nada, a não se pecar contra ti. Nós vamos mudar o mundo. É exatamente isso, gente. Você não precisa temer o diabo, nem a morte, nem o mal, nem o caos dessa terra, nem o diabo. Você só precisa ter medo de deixar de amar a Cristo, tal como o Senhor e Rei de tudo e todos, e nada mais. No mais, viva uma vida de alegria em Cristo Jesus, não de medo. Digamos que as entranhas desse novo homem é reconstituída a partir de Cristo. A nossa realidade agora é uma realidade crística. Então nós somos formados nele, fundados nele, vivemos nele e para ele. E se a nossa origem então é o próprio Deus, então a nossa origem é o amor, porque a Trindade é uma relação de amor. O amor é a nossa origem fundante. Então, meus irmãos, o que a realidade é para nós, o que ela nos oferece é confiança. A vida do cristão é uma vida de confiança. E o nosso futuro não é um mar de incertezas e mistérios que nos geram medo. Não é isso. O nosso futuro não é um conjunto de incertezas. Não é isso. O nosso futuro está baseado nas promessas de Deus para nós, que são promessas de paz, de justiça e de deleite e de unidade com Ele para sempre. Nossas raízes foram curadas, foram refeitas, nosso presente é confiança e nosso futuro é esperança. Então não há o que temer. Não tenha medo do diabo. A face mais assustadora de Satanás não chega aos pés da luminosidade, da beleza, da doçura do nosso Senhor. Você pode confiar que o Senhor é a sua proteção. Por quê? Porque é uma coisa natural. Onde Ele está a plenitude. Onde Ele está a paz perfeita. Onde Ele está o nosso perfeito refúgio. Descanse no Senhor e confia nele.